Boa noite, pessoal. Aqui é o Giovanni. Estamos aqui fazendo uma pequena experiência, aproveitando que esse tempo de pandemia, a gente às vezes não pode encontrar com os amigos como a gente gostaria, mas quem sabe a gente pode começar uma conversa aqui, porque é muito legal a gente conhecer um pouco da história da nossa cidade, e para fazer isso, eu chamei uns amigos meus, que são pessoas muito inteligentes e capazes, e também de áreas diferentes. Eu vou querer apresentar vocês. Aqui nós temos o Gabriel, ele é arqueólogo. Boa noite. Temos aqui também o Vinícius, ele é professor, historiador. Boa noite. E também o Marcos. O Marcos, ele é genealogista e também agrônomo, né, Marcos? Isso. Boa noite. Tá ótimo, então. E hoje a gente gostaria de falar um pouco sobre a história do povoamento de Lavras, em específico a história das gentes de Lavras, que nós moramos na nossa cidade e a gente for ver, a história começa tudo pela sociedade que tem e quem que povoou essa sociedade. E tudo isso começa lá na pré-história. E para falar um pouquinho mais sobre o povoamento de Lavras, ou pelo menos do território de Lavras, ainda na pré-história, pedir para o Gabriel, que fez um estudo muito bom, que inclusive chegou a ser publicado ano passado na nossa revista do Patrimônio. Como é que foi, Gabriel, que foram esses primeiros habitantes daqui? Os primeiros habitantes que nós temos informações são povos indígenas, né, conhecidos como ameríndios, um termo mais técnico, e as cerâmicas que a gente tem de alguns sítios, os sítios mais recentes deles, a gente consegue encontrar fragmentos cerâmicos que são identificados de uma tradição de confecção de um povo que vem andando toda essa bacia do Rio Grande, não apenas aqui, mas também subindo toda a bacia do São Francisco que vem do norte. Esse povo é normalmente chamado de Aratu. A língua que essas pessoas que faziam esses vasilhames que a gente encontra, são umas cuias, vasos e tudo mais de cerâmica, eles são conhecidos como a língua G. É um tipo de indígenas que haviam muito na região norte de São Paulo, a região norte de São Paulo, sul de Minas, inclusive os próprios botocudos, que foram indígenas muito famosos no século XIX, aqui em Minas Gerais, e eles também têm laços sanguíneos com os que faziam esses vasos aqui na nossa região. Oh, interessante. E esses povos, no caso, que época mais ou menos? Tem uma datação da presença de Lavras? Há sítios mais antigos, né, que chegam lá no Oceano Final, inclusive foi descoberto lá perto de Ribeirão Vermelho. Contudo, os que a gente tem mais informações são os mais recentes, que dariam na era cristã mais ou menos lá por volta do ano 800 a 1200, na era nosso calendário mesmo, ou seja, 800 anos antes do presente. Ah, interessante. Então, se eu entendi bem, são povos chamados Gs, que ficavam por aqui, e a gente tem registro arqueológico deles mais ou menos uns 800 anos atrás. Onde é que tem esses sítios arqueológicos na nossa região? Então, em razão da construção da represa, do funil, e também da Fernão Dias, da duplicação dela, foram descobertos diversos vasos e esses materiais cerâmicos, e o sítio arqueológico também, que ele se estende tanto no entorno da rodovia, perto lá do Grau, né, mais para Perdões, e aqui no entorno também da represa do Funil, se encontrou bastante desses sítios, inclusive onde se encontra, né, a maior quantidade dos Gs da região nossa. Inclusive, eles passam o próprio município de Lavras, eles entram nos municípios vizinhos, como Jaci e Tumirim, e Bom Sucesso também. O interessante também é que esses povos, através da cerâmica deles, através também um pouco do sítio deles, a gente tem uma noção de como que era a quantidade de pessoas, os seus hábitos, e através de informações que a gente também consegue de outros sítios. Então, falando só um pouco sobre as características gerais deles, né? Esses são os primeiros
aldeões assim que têm grandes populações no Brasil. Eles são os Gs, eles possuíam aldeias circulares, né, muito comum também em forma de círculo, as casas uma do lado da outra formando um círculo. E por serem populações muito altas, chegavam por volta de 2.000 pessoas numa aldeia, para terem ideia, o tamanho da população que havia aqui no entorno do Rio. Então, quando a gente pensa, antes dos bandeirantes, bem antes do descobrimento do Brasil, a região do Brasil, onde é a terra que viria a ser chamada de Brasil, era uma terra bastante povoada, tanto também quanto desde do Rio Amazonas, toda a bacia, também todo o território interiorano do Brasil, como o Cerrado e aqui nossa região sudeste. Eram locais muito povoados que, por razões de doenças e epidemias que os portugueses trouxeram no litoral, elas se espalharam para o interior e acabaram levando toda uma decadência populacional, a morte de muitas pessoas, e muitas aldeias se extinguiram, ao ponto que os primeiros viajantes que vieram para cá, que no caso é o André de Leão, ele descreve, né, o relato da expedição de André de Leão, descreve os sertões como locais desabitados, com alguns outros bárbaros, como eles chamam, os gentios da terra, que são os indígenas, como grupos isolados e errantes, até encontrar, né, uma suposta tese nossa aí que levantamos, somente o Giovanni, no seu livro, de que aqui na região encontraria uma grande aldeia que tem esse embasamento arqueológico. O cachorro também quer participar da live aí, né? Mas então parece que essas povoações, esses povos indígenas que estavam na nossa região, eles somem um pouco na história, né? Eles estavam aqui e depois somem na história, ou chegou a ter algum tipo de contato com os bandeirantes, os colonizadores que vieram para cá? Então, o contato é tido pelo relato, né, do próprio... O contato é tido pelo próprio relato da expedição de André de Leão, que eles encontram e ficam por volta de um mês aí numa aldeia aqui próxima do Rio Grande. Contudo, o contato com a grande massa de população que havia aqui, e como havia em muitos outros lugares no Brasil, não teve. O contato maciço mesmo houve no litoral, e depois de, por volta menos de um século, assim, praticamente a população começou a declinar absurdamente. Então, o que eles encontraram aqui, os primeiros bandeirantes e os primeiros europeus a pisarem por aqui, foram o que restou de uma grande povoação, simplesmente por causa disso mesmo. Entendi, então. Bom, então nesse caso, temos essas tribos indígenas que tem aqui. Pelo visto, essas tribos, eles não eram exatamente... Eles ficavam por aqui, mas não eram fixos, eles mudavam de acordo com o tempo, e a gente começa a ver as trilhas que tem na nossa região, que essas trilhas... Eu já ouvi falar que tem uma tese que essas trilhas eram os próprios caminhos dos índios, que depois foram usados como as estradas. E aí, falando de estrada, a gente entra na nossa famosa Estrada Real. Ô, Vinícius, o que foi exatamente essa Estrada Real? Então, esse caminho era o caminho que os portugueses, né, eles implantaram aqui na região, por onde o ouro era escoado, onde as riquezas eram escoadas, e a alimentação para os bandeirantes que estavam aqui era trazida lá do porto aqui para a nossa região. Esse caminho, então, ele vem posterior à presença dos indígenas. Esse caminho ele já vem sendo formado, esse caminho da Estrada Real, a partir da chegada dos bandeirantes, dos sertanistas, alguns preferem chamar de sertanistas, que vieram desbravando, e eles vieram, segundo essas teses, né, seguindo esse caminho dos indígenas. E aí foi formalizado o caminho real, onde havia também a cobrança dos impostos e tudo mais, e essa estrada era a estrada autorizada para a riqueza sair do estado e também para os alimentos e os víveres que eram necessários para o pessoal que trabalhavam na exploração do ouro e dos diamantes aqui em Minas,
essas culturas que eram trazidas lá do porto para eles se alimentarem também só vinham por essa estrada que era vigiada, inclusive, né? A gente vai ver que haviam os pontos onde ficavam os soldados da coroa, né? Eles ficavam em certos pontos vigiando essa estrada, e quem fosse pego viajando fora desse caminho da estrada real eram considerados contrabandistas, né? E eram presos e levados a julgamento se fosse pego viajando com as explorações fora desse caminho. E esse caminho da estrada real, ele passava aqui bem perto de Lavras, né? O caminho oficial passava aqui bem perto de Lavras, em Cruzília. Ele vinha por Baipendi e depois chegava em Cruzília. E em Cruzília ele seguia para Carrancas, e de Carrancas para São João del Rei e Tiradentes, né? Na época ainda com os nomes primários. Esse caminho seguia por lá. Mas em Cruzília havia uma encruzilhada da qual partia uma variante que depois ela vai ser também oficializada, e ela passava pelo entorno ali de onde hoje a gente tem São Tomé das Letras, e vinha contornando a Serra das Letras, até a região que os portugueses chamavam de Carrancas de lá, que eram as Carrancas que ficam onde hoje a gente tem o município de Ingaí, a Serra das Carrancas, né, as Carrancas de lá, e depois de Ingaí, ela retornava até as Carrancas de cá, que é onde hoje a gente tem o município de Carrancas, e aonde retomava a estrada oficial, a estrada principal, a vertente principal da estrada. E ali no ponto onde hoje a gente tem Ingaí, partia o caminho que vinha aqui para as Lavras do Funil. Esse caminho a gente até hoje tem alguns vestígios dele. A gente, lá na serra, perto de onde hoje tem o Parque Rio Bonito, a gente tem os vestígios desse caminho, por onde passavam os carros de boi, por onde passavam as mulas, os tropeiros, todos eles que vinham aqui para a região das Lavras do Funil. Lá na onde hoje a gente tem o Parque Quedas do Rio Bonito, tinha a fazenda, né, que depois, posteriormente, vocês ainda vão falar dos habitantes aqui de Lavras, das famílias aqui de Lavras, tinha a fazenda da Cachoeirinha. Então tinha esse caminho que vinha para as Lavras. E toda a extração que saía aqui de Lavras, ela tinha que passar por esse caminho. Bacana, então. E Vinícius, então, quais foram os primeiros núcleos, vamos dizer, os primeiros arraiais? Quais eram os primeiros arraiais da nossa região? Aqui na nossa região, primeiro começou a povoação lá na Rocinha, né? Na Rocinha, que é próximo aonde hoje está Carrancas. Eles chegaram e primeiro vieram para lá, e depois, como a capela da freguesia, que foi construída depois, ela estava num lugar muito difícil para os moradores aqui de toda a região ir para lá na desobriga da Quaresma, né? Conforme a gente vê nos livros de história, uma vez por ano, todos os moradores tinham que ir para aquela região, e aí eles pegam e resolvem seguir a margem do Rio Grande, até chegar aqui na nossa região de Lavras, né, onde está hoje, onde eles fizeram a Igreja do Rosário, e depois eles vão vendo que essa região que seria mais promissora seria essa região aqui de onde hoje está Lavras, aquela região lá de Carrancas, onde foi a primeira construção da capela, na beira do Rio Grande, da Capela do Saco, começa a ficar menos interessante, né? E aí o núcleo de povoação, ele se transfere para cá. Mas além de Carrancas, da Carrancas da primeira, né? Lá da onde é hoje o município de Carrancas, existiram também, que é bem antiga a povoação, nos distritos de Ingaí. Ingaí é bem antigo, é desse início de povoação, né? Tem Ibituruna, onde o Fernão Dias começou a povoação, muitos consideram, o primeiro povoado de Minas Gerais, né? Ibituruna, e também Itumirim, Itutinga, já eram povoações, não com os nomes de hoje, né? Itutinga era Ponte Nova, mas é também desse período, do início lá. Itumirim, havia uma guarda da coroa que ficava vigiando para não haver contrabando, para não haver travessia pelo estreito do Rio Capivari. Essas são as mais antigas, os mais antigos núcleos aqui da região.
Bacana. Até interessante até dizer, até se alguém chegou a ler isso no meu livro, eu queria até fazer uma pequena correção, que esses nomes indígenas que a gente tem aqui na nossa região, Bituruna, Itutinga, Itamirim, no meu livro eu disse que isso era um legado da presença indígena aqui na nossa região, mas conforme o Gabriel me orientou, se os índios da nossa região eram da etnia G, esses nomes são de origem tupi, ou melhor, do Inhangatu. Então, não são exatamente nomes dados pelos índios, mas sim pelos bandeirantes que vieram para cá, porque eles não falavam português, eles falavam a língua geral da época, que era uma língua tupi. E falando então, dos povoadores, o que a gente sabe dos povoadores? Quem que eram essas famílias mais antigas da nossa região? Você pode dizer, Marcos? Então, com o início da chegada dos colonizadores, que se deu aí por volta do final do século XVII, né, com essas primeiras bandeiras, na região de Ibituruna, né, e como o Giovanni já falou, esses nomes aí, por exemplo, Ibituruna, de origem indígena, né, pode ser levado em consideração que essas bandeiras também trouxeram pessoas de origem mameluca, né, que acompanhavam esses bandeirantes paulistas. E essa toponímia da região, ela foi designada por esses primeiros habitantes, né, que vieram da região de São Paulo, porque havia deslocamento de algumas populações de origem indígena, né, que acompanhavam esses bandeirantes nas expedições. Então, eles podem ter sido aí os responsáveis pela denominação desse território, né, primitivo. E, assim, entre as primeiras famílias que chegaram na região, primeiro nós tivemos esse povoamento mais voltado aí na comarca do Rio das Mortes, mais voltado para a vila de São João del Rei, né, já bem no início do século XVIII, por volta de 1720, e nessa época alguns estudiosos dizem que já havia presença de algumas famílias aqui no território das Lavras do Funil, né? O genealogista Silva Leme, na obra dele, que é Genealogia Paulistana, ele diz que Francisco Bueno da Fonseca chegou na região por volta de 1729, que aí vem encontrar com a informação da primeira carta de Sesmaria, né, da região de Lavras, que é considerada a primeira carta de Sesmaria no território onde se instalou o município de Lavras, que foi a petição da família do Francisco Bueno da Fonseca, né, juntamente com seus 4 filhos que estavam junto na petição, e mais o capitão de cavalos, que era o Pedro da Silva de Miranda, né? Isso já no ano de 1737, que foi dado passado esse documento, e nele já tem uma menção de que essas famílias já estavam ocupando o território, né, com posse, há pelo menos 7 anos, né? O que daria mais ou menos em torno de 1730, 29, né? Mais ou menos nessa época. E essas famílias aí são provenientes de São Paulo, né? Daquela região dos campos de Piratininga, ali a freguesia de Santana do Parnaíba. Alguns eram da região de Taubaté, Guaratinguetá. E essa, vamos dizer que foi a primeira leva, né, de famílias, mais ou menos nesse período da década de 1720. E em sequência apareceram já outras famílias, né, também algumas oriundas da mesma freguesia de Santana, do Parnaíba, como é o caso de alguns povoadores que aparecem um pouco depois dos Bueno, né, que poderia citar algumas pessoas como o Carlos Martins de Souza, que a família dele aparece mais ou menos
na década de 1750, por aí, né? Também a família de Antônio Borges de Aguiar, que já estava presente na região pelo menos desde 1736, que é a data em que casou uma filha dele, aqui lá na região da freguesia das Carrancas. Então isso já mostra que eles estavam presentes desde a década de 30, né, 1730, por aí. E então são essas as principais famílias do início do povoamento, né, que vieram de São Paulo. Um aspecto curioso, o documento que é a petição para transferência da sede da paróquia de Carrancas para Lavras, esse documento está sendo restaurado pela restauradora Thaís de Carvalho. Acho que ele deve ser concluído lá para junho. Então, a gente vai ter esse documento restaurado. Lá tem os nomes das famílias pioneiras que estavam por aqui. O ponto que eu achei curioso é que muitas famílias que estavam citadas nesses documentos não são sobrenomes muito comuns aqui por Lavras. Pelo visto, muitas daquelas pessoas não ficaram aqui por muito tempo, e os nomes que nós conhecemos mais comuns aqui não são exatamente paulistas, vamos dizer, aquelas famílias mais tradicionais de Lavras, mas sim famílias de outras regiões. Temos aqui que é um clássico aqui da genealogia, tem as Três Ilhoas, que eram 3 irmãs que vieram dos Açores, muitas famílias também do norte de Portugal. Nessas famílias a gente inclui aquelas famílias famosas, que tem a família Costa, de onde saiu Salles, e também os Pádua, tem família Botelho. São famílias que são tradicionais daqui, que eles não são famílias paulistas, mas sim famílias portuguesas que chegaram no final do século XVIII. É claro também que a gente não pode deixar de ressaltar que, além desses colonizadores, também vieram outro grupo, não exatamente de livre e espontânea vontade, mas também nós temos os elementos negros que vieram para cá através da escravidão. Por volta de 1730 até 1730, estava tendo aqui em Minas Gerais teve uma modificação no sistema de impostos que levou muitos negros e também pessoas pobres a ter que pagar mais impostos. E essas pessoas não queriam pagar esse imposto que chamava captação. Seria um tipo de imposto básico para todo mundo igual. Essas pessoas saíram, então, das cidades, das vilas onde eles estavam, foram procurar refúgio nos pontos mais do sertão e formando o que nós chamamos de quilombo. Aqui na nossa região nós tínhamos alguns quilombos, por exemplo, no chamado oeste de Minas, que seria na parte mais de Nepomuceno, indo para até o Uberaba, nesse caminho, e formaram alguns quilombos. E para a história de Lavras, eles têm um aspecto interessante que, em 1759, partiu aqui da nossa terra uma expedição que era levada pelos familiares da família Banda Fonseca, que foram os capitães que fizeram uma expedição militar contra esses quilombos. Inclusive, tem muitos cachimbos que foram encontrados perto da Ponte do Funil, um local que chama Paiol, e é uma teoria que talvez esse Paiol era justamente o local onde estava acampado aqueles militares que foram para essa expedição militar, que desbaratou os quilombos do Campo Grande, que é da parte do oeste de Minas. Então, acho que, em linhas gerais, essa é um resumo de como é que se deu a formação do povoamento de Lavras no século XVIII, e, claro, depois vai mudando. Depois, já no século XIX,
temos as últimas levas do tráfico negreiro, quando vieram um grande contingente de negros, que inclusive teve algumas revoltas de escravos muito sérias. Aqui teve a revolta de Carrancas, em 1833, e aqui também teve aquele enforcamento aqui na nossa região, que ficou famoso, que é justamente um momento que tinha muita belicosidade entre os escravos e as outras pessoas. Para terminar, a gente não pode dizer, talvez pode ser um assunto para os próximos encontros, já no século XX começa a ver os imigrantes. Aqui, o Lavras teve algumas colônias imigrantes muito relevantes. Tiveram os americanos, que eram os missionários presbiterianos, tinha uma colônia italiana, que veio para cá, alguns desses italianos eles foram trabalhar nas fazendas, outros já eram profissionais liberais, e também nós temos as famílias sírio-libanesas. Inclusive, essas famílias sírio-libanesas, dá para ver que eles foram teve um grande impacto no desenvolvimento econômico da região central de Lavras, pelas casas comerciais, que inclusive algumas delas ainda estão nas mesmas famílias até hoje, desde quando eles chegaram. Mas esses são assuntos mais para os outros encontros. Então, eu acho que espero que a população tenha gostado desse pequeno encontro, bastante informal. A gente está aproveitando esse tempo de pandemia para a gente poder conversar um pouquinho. Talvez também, se alguém futuramente quiser dar sugestões de temas, vocês podem dar mensagens aí no Facebook, nos nossos e-mails, nossos contatos, e a gente vai fazendo encontros para poder explorar um pouco mais da história de Lavras, que afinal de contas está sendo bem divertido a gente conhecer um pouco mais a história do local que a gente vive. Então, assim, agora os nossos amigos aqui, vocês querem despedir, quer dar uma palavra final? Vinícius, Gabriel, Marcos? Então, agradecer a oportunidade, né, Giovanni? E como você disse, a gente retomar o tema nos próximos encontros, fazer outros momentos assim, né, que sempre vão enriquecer a nossa história e o nosso conhecimento. Uma boa noite para todos e continuem acompanhando as postagens do nosso instituto e dos nossos trabalhos que são apresentados aí também. Despedindo aqui dos amigos, e fica assim para um próximo encontro. Aí estou disponível aí para a gente debater sobre o assunto da história de Lavras. Obrigado. Também venho agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco das nossas linhas de pesquisa de cada um, conhecer melhor cada um, que vai se complementando, né, ao longo da história de Lavras, cada um abordando uma faceta. E agradeço mesmo a oportunidade de estarmos aqui nesse meio de comunicação remoto, mesmo distância aqui em cada ponto, somente o Marcos aí lá em Goiás, mas é muito gratificante que a gente possa realmente fazer mais vídeos assim, compartilhar mais e dar mais avanço assim sobre a história de Lavras e trazer mais isso para a comunidade. Muito obrigado a todos e estamos aí, vamos nos encontrando. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.